ensinará? Observemos uma cenazinha que bem poderia acontecer. Mais alto. O diretor de uma fábrica leva um de seus operários para junto de uma nova máquina que acaba de ser instalada. É enorme e complicado. O diretor diz ao operário: você está nomeado encarregado dessa máquina. Se fizer um bom trabalho com ela, terá uma bonificação de $5.000 no fim do ano. Mas, como é uma máquina de grande valor, se você a estragar, será despedido. Aqui está um folheto com as instruções de funcionamento. E agora, ao trabalho. Um momento, dirá certamente o operário. Se isso significa ganhar um montão de dinheiro ou então ficar sem trabalho, preciso de algo mais do que um simples livrinho. É muito fácil entender mal um livro. Além disso, há um manual, não se podem fazer perguntas. Não seria melhor chamar alguém da assistência técnica autorizada ou até alguém lá da matriz da fábrica? Esses sim é que poderiam explicar-me tudo e certificar-me de que entendi bem. Seria um pedido razoável. Da mesma forma, quando nos dizem que toda a nossa tarefa na Terra consiste em conhecer, amar e servir a Deus. E que toda a nossa felicidade eterna depende de fazermos isso bem feito. Poderemos com razão perguntar: e quem me explicará a maneira de cumprir essa tarefa? Quem me dirá o que preciso saber? Deus antecipou-se à nossa pergunta, e não só não se limitou a pôr um livro em nossas mãos, e depois que nos arranjássemos o melhor que pudéssemos para interpretá-lo, como enviou alguém, lá da matriz, para que nos dissesse o que precisamos saber para decidir o nosso destino. Deus enviou nada menos que o seu próprio Filho, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus não veio à Terra unicamente para morrer numa cruz e redimir os nossos pecados. Veio também para ensinar a palavra e com o exemplo. Veio para nos ensinar as verdades sobre Deus que nos levam a amá-lo e para nos mostrar o modo de vida que prova o nosso amor. É interessante, né? Porque ele veio, quando ele fala, né, que ele não veio para abolir a lei, né, mas para torná-la possível de ser cumprida. Uhum. Porque ele veio mostrar como é que faz, né? Ele veio lapidar as arestas, assim. Junto com os escritos, né? Foi ele quem... Veio treinar o pessoal, né? Que você tá falando numa linguagem mais de empresa. Você tem um monte de funcionário fazendo o que tem que ser feito, mas tudo, cada um de uma forma. Ele veio para trazer o ritmo, para unificar, mostrar, né? Como trazer o procedimento. Ele trouxe o manual e o treinamento. Isso. Jesus deixou de estar fisicamente presente entre nós quando subiu ao céu, 40 dias após a ressurreição. Mas concebeu o modo de permanecer conosco como mestre até o fim dos tempos, servindo-se dos seus 12 apóstolos como núcleo e base. Modelou um novo tipo de corpo. É um corpo místico, mais do que físico, pelo qual pertence na Terra. Trata-se de um corpo semelhante ao corpo social, a sociedade, cujas células são as pessoas. A sua cabeça é o próprio Jesus, e a alma é o Espírito Santo. A voz deste corpo é a do próprio Cristo, que nos fala continuamente para nos ensinar e guiar. A este corpo, o corpo místico de Cristo, chamamos Igreja. Nossa Senhora, que lindo, né? Porque além de tudo ainda deixou... Porque Deus é perfeito, né? Jesus deixou a gente amparado de todas as formas. Ele deu tudo que tinha. Até o final dos tempos, né? Até o final dos tempos, que depois Depois, com ele. se Deus quiser, estaremos com ele. Eu creio. É isso que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina, ao recordar que Deus convoca todos os homens, dispersos pelo pecado, para a unidade da sua família, que é a Igreja. Faz isto através do Filho, que enviou como Redentor e Salvador, quando os tempos se cumpriram. E para que tenhamos bem à mão as principais verdades ensinadas por Jesus Cristo, a Igreja resumiu-as numa declaração de fé, a que chamamos Credo, ou símbolo dos apóstolos. Nele estão as verdades fundamentais sobre as quais se baseia uma vida cristã. Pensa, né? Resumir bem feitinho. O Credo dos Apóstolos é uma oração antiquíssima, e ninguém sabe exatamente quando se enunciou com as palavras atuais. Data dos primeiros dias dos começos do cristianismo. O mais provável é que os apóstolos, depois do Pentecostes e antes de começarem as suas viagens missionárias por todo o mundo, tenham formulado uma espécie de sumário das verdades essenciais que Cristo lhes havia confiado. O didaquênico? Acho que pode ter sido, né? Com ele, todos ficavam com a certeza de abrangerem essas verdades essenciais nas suas pregações.
Serviria também como declaração de fé para os possíveis conversos, antes de se incorporarem ao corpo místico de Cristo pelo batismo. Assim, podemos estar bem certos de que quando entoamos o Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, recitamos a mesma profissão de fé que os primeiros convertidos ao cristianismo, Cornélio e Apolo, Áquila, Priscila e os outros, tão orgulhosamente recitaram e com tanta alegria selaram com seu sangue. Cara, é a beleza da igreja, né? Que desde os primórdios ela se repete e continua até agora. E a igreja precisa ser imutável, né? Igual Jesus, né? Igual Deus. Né? Vai se revelando cada vez mais coisas, mas a igreja é o que é desde o princípio. Desde o princípio. Como negar isso, né? Não tem como negar. Uma beleza assim tão... É por isso que quando a pessoa se depara com a verdade, ela se converte. Quantos, né, que já foram estudar a origem da igreja e não tem como você negar, né? É uma verdade muito absoluta. A pessoa que ela não se converteu ainda é por causa que ela não se deparou com a verdade. E daí também tem uma coisa, né? Aí é falha nossa de não levar essa verdade também, né? E de não se esforçar pra expor essa verdade. Eu tava pensando sobre aquela conversa de muitos não saberem que a Santa Missa no domingo é obrigatória. Uhum. É o mínimo, né? Do cristão. É um mandamento da igreja, mas quantos sabem os mandamentos da igreja de cor, né? Pouquíssimos. Quantos sabem os 10 mandamentos? Quantos sabem que não pode comungar estando em pecado mortal? Talvez algum dia já ouviram, mas aquilo nem entrou no coração, né? Não. Como a gente também, né? Quanto tempo atrás a gente também não seguia nem metade do que a gente segue hoje. E quanta coisa a gente tem aprendido, né? Inclusive agora, com um básico aqui, aprendendo. Sim. Mas também são 2000 anos de história. Mas assim, se você for pensar, são 2000 anos de história, muita coisa revelada, um magistério gigantesco, um livro desse tamanho aqui para explicar o mínimo, né? Mas tá tudo ali no credo. Né? O que ele acabou de falar, tá tudo ali. Toda a verdade tá ali. Se eu rezasse o credo com atenção, né? É. Algumas das verdades do credo dos apóstolos, nós mesmos as poderíamos ter encontrado, desde que estivéssemos nas condições ideais. Tais são, por exemplo, a existência de Deus, a sua onipotência, o fato de ser o Criador do céu e da terra. Outras, nós as conhecemos só porque Deus não as ensinou, como o fato de Jesus Cristo ser o Filho de Deus, ou de haver 3 pessoas em um só Deus. Ao conjunto de verdades que Deus nos ensinou, algumas compreensíveis para nós e outras acima do alcance da nossa razão, ou seja, as verdades reveladas por Deus, chamamos revelação divina. Revelar vem de uma palavra latina, que significa retirar o véu. Que interessante, retirar o véu. As revelações, então, são o véu sendo retirado. Olha só. Nossa, isso faz todo sentido, né? Vai abrindo para as verdades eternas, né? Deus começou a retirar o véu que o encobria aos nossos olhos com as verdades que o nosso primeiro pai, Adão, nos deu a conhecer. No decorrer dos séculos, continuou a retirar o véu pouco a pouco. Fez revelações sobre si mesmo e sobre nós, aos patriarcas, como Noé e Abraão, a Moisés e aos profetas que vieram depois dele, como Jeremias e Daniel. As verdades reveladas por Deus, desde Adão até o advento de Cristo, chamam-se revelação pré-cristã. Foram preparação paulatina para a grande manifestação da verdade divina, que Deus nos faria por seu Filho Jesus Cristo. As verdades dadas a conhecer diretamente por Nosso Senhor, por meio dos seus apóstolos e sob a inspiração do Espírito Santo, chamam-se revelação cristã. Por meio de Jesus Cristo, Deus completou a revelação de si mesmo à humanidade. Já nos disse tudo o que precisamos saber para cumprirmos o nosso fim e alcançarmos a eterna união com Ele. Consequentemente, após a morte do último apóstolo, São João, não há novas verdades que a virtude de fé exija que creiamos. Então, Verdade de fé não existe. O que é exigido que a gente creia é no que os apóstolos creram. Como João foi o último, acabou ali a revelação. acabou a revelação
cristã. É, Por isso nossa fé é apostólica, né? sim. E por isso que quantos santos que tiveram uma vida mística que a igreja não obriga você a acreditar Nada, nem as aparições de Nossa Senhora. Não. Nem em Fátima, né? Você não é obrigado a Não. acreditar pela igreja católica. Não vou dizer que não é extremamente recomendado, Não, mas obrigatório não é, né? agora é diferente da vida dos apóstolos. Ali você não pode negar nada. Das revelações que eles fizeram, né? E os concílios depois eles vieram para extrair, para entender melhor essas revelações, né? Dos apóstolos. Vieram estudando tudo, né? Com certeza. E até trazendo coisas assim que eram óbvias para alguns poucos e para outros não, né? Mas tudo baseado nos apóstolos, porque são verdades obrigatórias ali, né? Que saem dogmas, essas coisas assim. Uhum. E tudo parte do conhecimento apostólico, então. Com o passar dos anos, os homens usaram da inteligência que Deus lhes deu para examinar, comparar e estudar as verdades reveladas por Cristo. O depósito da verdade cristã, como uma flor em botão que se abre, ir-se-á desdobrando ante a meditação e o exame das grandes inteligências de cada geração, que eu acabei de falar. Como é natural, nós, no século XX, compreendemos muito melhor os ensinamentos de Cristo que os cristãos do século I. Mas a fé não depende da plenitude da compreensão, no que concerne as verdades de fé. Nós cremos exatamente nas mesmas verdades em que creram os primeiros cristãos, nas verdades que eles receberam de Cristo e dos seus porta-vozes, os apóstolos. Então a gente não crê nada a mais do que eles creram. Sabemos mais, temos mais clareza, mas não sabemos mais, não temos mais fé do que ele, né? Nossa, a fé é a mesma. Mais fé, mas as verdades de fé são as mesmas. Quando o sucessor de Pedro, o Papa, define solenemente um dogma, como o da Assunção de Nossa Senhora aos céus, não é que apresente uma nova verdade, eu acabei de falar isso, para ser crida. Simplesmente nos dá pública notícia de que se trata de uma verdade que data do tempo dos apóstolos, e na qual, por conseguinte, devemos crer. Então nada de verdade de fé da igreja sai do ensinamento dos apóstolos. Tudo assim, que for colocado como verdade de fé, né? Porque a gente tem que acreditar naquilo que é verdade de fé. Sim. Então não existe nenhuma que não seja retirada do ensinamento dos apóstolos e das revelações, né, feitas por Cristo. Que não sejam, Todas são baseadas no conhecimento dos apóstolos. A única coisa é uma explicação. Talvez, né, tenha uma visão de um santo, ou é que nem essas revelações místicas de purgatório, céu, inferno, agrega, né? Para levantar a questão, e daí eles vão buscar lá nas revelações apostólicas aonde está a raiz fundamentada disso. Que interessante, né? Então deve ser essa questão aí da igreja comprovar a aparição de Nossa Senhora, por exemplo, né? Tipo, eles vão buscar lá, se não falhou em nada da verdade do que os apóstolos criam, ok. Ok, É reconhecido, não é obrigado a você acreditar, mas é reconhecido. São vários critérios, né, para a aparição de Nossa Senhora, são inúmeros critérios. Mas um deles é não se contradizer com nada da doutrina da igreja, né? Então a doutrina da igreja é baseada nisso. Então se a gente for ver o de daqui, né, que é o primeiro catecismo dos apóstolos, ele tem basicamente os mesmos pontos que tem agora, só que agora é muito mais esmiuçado, porque os tempos são mais complexos, né? Sim. É que nem hoje em dia tem... Hoje em dia não, já faz um bom tempo, mas enfim. Nos tempos de hoje a gente tem lá, por exemplo, o caso da eutanásia. Naquela época não existia. Não. Mas é o fato de você interromper a própria vida. Aí você vai cavocar qual que é a eutanásia, nada mais que interromper a vida, aborto, todas essas coisas assim. Então você vai procurar sobre não matar. Você vai cair lá na revelação. No mandamento. Na revelação pré-cristã ainda, né? Que tá lá com Moisés. Desde o tempo de Cristo, houve muitas ocasiões em que Deus fez revelações a determinados santos e outras pessoas. Já adiantamos o assunto de novo. Essas mensagens denominam-se revelações privadas. Diferentemente das revelações públicas dadas por Jesus Cristo e seus apóstolos,
Estas só exigem o assentimento dos que as recebem. Mesmo aparições tão famosas como as de Lourdes e Fátima, ou as do Sagrado Coração Santa Margarida Maria, não são o que chamamos matéria de fé divina. Se uma evidência clara e certa nos diz que essas aparições são autênticas, seria uma estupidez duvidar delas. Mas, se mesmo assim as negássemos, não incorreríamos em heresia. As revelações privadas não fazem parte do depósito da fé. Mas aí, como você não vai acreditar em Fátima, por exemplo? Né? Não. Com tantos milagres, com tantas pessoas, né, O milagre do sol. atestando tudo, né? Nossa, os frutos, né, que tudo É. deu. Agora que tratamos o tema da revelação divina, seria bom indicar o livro que nos guardou muitas dessas revelações. Qual livro você acha? A Bíblia. A Sagrada Bíblia. Chamamos a Bíblia Palavra de Deus, porque foi o próprio Deus quem inspirou os autores dos diferentes livros que a compõem. Deus os inspirou a escrever o que ele queria que se escrevesse, e nada mais. Por sua ação direta sobre a mente e a vontade do escritor, seja este Isaías ou Ezequiel, Mateus ou Lucas, Deus, Espírito Santo, ditou o que queria que se escrevesse. Foi naturalmente um ditado interno e silencioso. O escritor redigiria segundo o seu estilo de expressão próprio, mas mesmo sem se dar conta do que o levava a registrar as coisas que escrevia. Mesmo sem perceber que estava escrevendo sob a influência da inspiração divina. Era o Espírito Santo quem guiava cada traço da sua pena. É, pois, evidente que a Bíblia está livre de erros, não porque a Igreja disse, após um exame minucioso, que nela não há erros, mas porque o seu autor é o próprio Deus, e o escritor humano um mero instrumento de Deus. A tarefa da Igreja foi dizer-nos quais os escritos antigos que são inspirados, conservá-los e interpretá-los. Tirar, né, aqueles que tinham erros assim, de meio diretos e... Interpretações pessoais ali. Sabemos, por outro lado, que nem tudo que Jesus ensinou está na Bíblia, que muitas das verdades que constituem o depósito da fé nos vieram pelo ensinamento oral dos apóstolos e foram transmitidas de geração em geração por intermédio dos bispos, sucessores dos apóstolos. É o que chamamos tradição da Igreja. As verdades transmitidas através dos tempos pela viva voz de Cristo na sua Igreja. Nesta única fonte, a Bíblia e a tradição, encontramos a revelação divina completa, todas as verdades em que devemos crer. Terminou este capítulo. Que perfeição, né? A gente pensar que a gente tem tudo ali e os apóstolos foram contando, né? As coisas um pro outro. Nossa, que gostoso, né? A gente pensar. Como deveria ser naquela época, né? A dificuldade das pessoas terem acesso a essas informações, o trabalho que tiveram de ter de pregação, mas algo tão mais puro, né? Não, e sem falar o Espírito Santo que tinha ali e a emoção, né? Deles terem visto, contemplado o mistério ali diante deles. Imagina quem presenciou, João ali que presenciou todo o Calvário, estava aos pés da cruz e tudo. João presenciou praticamente tudo, né? Tudo. Quase tudo que aconteceu com Jesus ele presenciou. Lá na Santa Os Ceia, pontos tava principais deitado. ele estava lá. Calvários dos apóstolos só ele presenciou. As coisas. Não sei, mas uma coisinha com lápis aqui dentro. Socorro, Deus. É isso. E ele ia contando pros outros, né? Sim. Imagina ouvir da boca de homem, foi o último a morrer, então quanto ele contou essas histórias? Todo mundo contou. Imagina ele espalhando as pregações de Pedro, né? Porque Pedro não teve junto, mas Pedro viveu a negação, viveu o perdão. Eu fico pensando na humildade deles, porque João era o mais novo. Então, teoricamente, ele não tinha muita credibilidade perto dos outros também, né? No começo No ali começo. não, né? Aí, pense, eu não sei, fico imaginando na minha cabeça assim, eles todos ali sentados ali, sei lá, num momento, e João contando o que viu pra eles e Maria consentindo. Consentindo, Tipo, falando ó, foi assim que exatamente. aconteceu, né? É. Encerramos por hoje.